Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou a tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser falar. Fala, Senhor, que alegra pelo teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou. Amado, boa noite. Eu quero lhe desejar graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, eu venho aqui da parte de Deus para trazer até você um alerta. Nós temos vivido um momento que tudo que se cima coloca na mídia e nós temos palavra de todo jeito. E a gente não está aqui para querer ser o sabichão, mas o Senhor também mandou a gente condenar as obras infrutíferas das trevas. Eu quero nessa noite trazer um alerta, não é? Na minha responsabilidade e na responsabilidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um vídeo no YouTube aí com o nome de Trindade. Sai dela, povo meu. Manuel de Iaú. Esse incrédulo tem nos chamado o nosso Deus de um Deus pagão por ele ser trino, chamando a doutrina cristã de maligna, buscando versículos isolados sem contexto. Mas eu quero nessa noite, pelo Espírito de Deus e pela a palavra de Deus, que você venha ouvir a verdade à luz da Bíblia. Eu gostaria de que, até se possível, procurasse uma caneta ou o seu celular que estiver perto aí, que fica mais fácil, e anotando os versículos que eu vou te passar, aonde nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas Escrituras. Eu sei que no comentário aqui você pode trazer diversos outros pontos, mas eu fui nos pontos que eu achei como principal, que o Espírito de Deus colocou no meu coração, enquanto eu vi esse herege fazer o vídeo dele. Para mim ele é um herege, um homem que se levanta contra a palavra de Deus, ele não crê na Sagrada Escritura. Ele tem trazido versículos distorcidos, pegando versículos e distorcendo da Bíblia a seu bel prazer. Mas ainda bem que Deus levantou alguns que não são leigos na palavra, não é? Nós já temos uma luta grande com a teoria da evolução contra a criação. Lá em Gênesis, eu quero começar lá do princípio, para você ver como é que funcionam as coisas. Lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, não é, irmão? Nós temos a fala de Deus a respeito do Espírito Santo. No verso 3, não é? Ele fala no Gênesis 1, no capítulo 1, 2, no capítulo 1, no verso 1 e 2, Deus fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. No verso 3 em diante, ele já começa a falar de Deus, né? Ele começa a falar dele mesmo, Deus. No verso 3 ele chamou Deus, né? Ele chamou de Deus.
A palavra de Deus diz assim, e chamou Deus à existência as coisas. No verso 6 ele diz, Deus não chamou... Perdão, irmão, eu me equivoquei aqui, eu quero voltar ao começo. Né? Lá no verso 3 em diante, ele já começa a falar o capítulo 3 de Deus. De que maneira? No verso 3, diz assim o verso 3, e chamou Deus. No verso 6, disse Deus. No verso 8, chamou Deus. Deus chamou a coisa às existências. No verso 22, do mesmo 22 de capítulo 1 de Gênesis, abençoou Deus. No verso 26, disse Deus diferente. Olha para você ver, Deus já disse diferente no verso 26. Disse Deus diferente no verso 6 e no verso 7. Ele disse, haja luz, dando ordem. Amém, irmão? Ele disse no verso 6 que haja luz. No verso 26, ele já vem nos convidando. Façamos a luz. Convidando quem, irmão? A ele mesmo? Evidentemente que não. Ele está convidando o Espírito Santo e a Jesus. Amém? Olha para você ver o que eu estou te dizendo. No verso 26, ele já disse, convidamos, façamos. Mas ele estava se convidando a si mesmo? Não. Ele estava convidando o Espírito Santo de Deus e ao Filho Jesus. Lá no Hebreu, no verso 1, ele falou-nos pelo Filho, a qual constituiu o herdeiro, aleluia, de tudo, a quem também fez o mundo. Olha para você ver. Ele chamou, ele disse que havia o Espírito Santo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, lá no começo do Gênesis. Já mais para frente, ele convidou, façamos, mas convidou quem? O Espírito Santo e a Jesus Cristo, a qual ele diz aqui no livro de Hebreu, né? O qual nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e a quem também fez o mundo. O mundo foi feito pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa herege vem dizendo aí que o negócio é Jesus, né? Jesus Cristo e Deus, que de maneira nenhuma, em cena nenhuma, em hora nenhuma na Bíblia, o Espírito Santo é ativo. Mas eu quero provar para você, à luz da Bíblia, para tampar a boca desse herege, que a palavra de Deus, ela se cumpre por si mesmo. Ele é o verbo que se fez carne, é revelado. Revelado pelo quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, a qual Deus falou para Pedro. Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o Pai que está no céu, que revelou que eu sou o Filho de Deus. Diz então, portanto, assim, por quem fez herdeiro, não é? Ao todo mundo. Ele fez herdeiro, né, irmãos? Deixa eu desligar aqui o som para mim poder conversar consigo. Então nós temos o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Comprovações do Espírito Santo, está lá em Lucas 3, 22. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Jesus estava na água e o Pai no céu dizendo, tu és o meu Filho amado. Amém, amado? Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, que ele adentrou a água, não é? O céu foi aberto, a voz de Deus do céu dizia, esse é o meu Filho amado, a quem me comprais, quer dizer, a quem eu tenho prazer, e desceu o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea. Isso nos comprova, irmão, o quanto nós dependemos do Espírito Santo. Até Jesus, de 1 aos 30 anos, mesmo ele sendo filho de Deus, ele veio até o Jordão para ser batizado, falou para João, deixa que por hora se cumpra o que está escrito, quem crê e for batizado, ele se batizou e ali desceu sobre ele o Espírito Santo. Se ele já tivesse no Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo não descia sobre ele. Ali começou o ministério de Jesus, não é? Ungido pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus diz, assim como ungiu a Jesus, Cristo, Senhor, ungiu também os seus profetas. Amém, amado?
O Espírito Santo desceu ali, então, conforme eu estou dizendo, em forma de pomba. Jesus estava na água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e a voz do Pai dizendo, esse é meu Filho amado. E lá em João, no capítulo 14, 26, o Espírito Santo, ele é o Consolador, que o Pai enviará em meu nome. Amém, amado? O Espírito Santo, Jesus disse, eu enviarei para vós o Espírito Santo. Então, é três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já tinha dito no capítulo 14, 16 para os discípulos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então eu quero te dizer nessa noite, irmão, não quero prolongar muito nesse vídeo, cuidado com o inimigo, porque ele é sutil, usando a palavra como ele usou a Jesus Cristo lá no Monte da Tentação. Amém? Ele usou a palavra lá no Monte da Tentação, tentando a Jesus com a palavra. Tentando a Jesus, se tu és o Filho de Deus. Mas ele já estava ali, irmão, sendo... A Bíblia, desde lá do começo, mostra, antes dele ir para o monte, a palavra de Deus diz que ele, guiado pelo Espírito. O Espírito não estava nele, mas estava já guiando ele. Depois que ele desceu, ele foi, né? O Espírito, guiado pelo Espírito que ele já tinha recebido quando foi batizado, melhor dizendo. Amém? Ele vos dará o outro Consolador, não deixarei vocês órfãos. Amém? Nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz que nem louco erra o caminho. Mas esse herege vem torcendo a Escritura para a perdição dele mesmo. Amém? Ele quer distorcer a verdade. Desfazer o que houve em Pentecoste. O derramamento do Espírito Santo. Como diz Atos 2. E foram todos cheios do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Senão uma terceira pessoa. Só que ele vai lá para Apocalipse, vendo a trindade satânica, irmão. O diabo sempre foi invejoso. Na nossa lei nós tínhamos derramamento de sangue, né? Um bode, um cordeiro, né? Um ovelho, um cordeiro. Aquele que de pequena posse, há uma coisa gostosa e maravilhosa na Bíblia, irmão, que eu fico maravilhado quando eu vejo. Quando Maria levou a Jesus, né? Filho de José, até a porta do templo, para se inscrever, né? E o sacerdote, quando pegou a criança, segundo uma visão pelo Espírito de Deus, José era pobre e Maria pobre. Então eles levaram ali ou uma pomba ou um pardal, por ser família pobre. Não levaram bode nem carneiro, principalmente que José viajou muito para estar naquele lugar. Teve que fugir até do inimigo. Mas quando o sacerdote pegou, ele censurou em si por si. Mas como é que esse... Quando perguntaram para José, vocês é de que linhagem? Que era normal perguntar de linhagem. Ele disse, nós somos da linhagem de Davi. O sacerdote parece que zombou, sabe, irmão? Nas atitudes. Mas que filho de Davi é esse? Davi é um rei, o cara da descendência montado num jumento. Essa mulher com essas roupas, não é? Humilde, simples, trazendo uma oferta simples de uma pomba ou um pardal. Não sabemos certo, mas por certo, por ser um casal pobre, eles não arrastaram um cordeiro até lá. Mas havia alguém ali, irmão, que tinha uma visão, como Jesus falou para Nicodemo, necessário é vos nascer de novo, para poder enxergar as coisas do reino do céu, não é? E para entrar no reino do céu, principalmente, né? Havia ali um sacerdote, não é? Havia um sacerdote que pegou Jesus no colo e diz assim, Senhor, despede em paz o teu filho, porque ele já viu a luz do mundo. Um via Jesus como filho de uma família pobre, vamos dizer assim, um mendigo. Mas aquele que tinha a visão de Deus, ele já via Jesus como a luz do mundo. É assim que eu e você temos que ver, irmão. A nossa doutrina cristã é uma doutrina da verdade. A idolatria, outrora, ela foi um cristianismo vivo. Do século II para cá, que
começou a bagunça, com canonização, a Inquisição matou muita gente, não é assim? E esse camarada aproveita esse incrédulo aí, ó, esse herege, para estar usando a palavra de Deus, distorcendo ele com a trindade satânica, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E espírito do Satanás, que ele é imitador. Como na lei havia, eu comecei a te falar, do derramamento do Espírito Santo, os pactos satânicos são tudo com derramamento de sangue. Imitador de Deus. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele também tem, não é? A trindade dele satânica. O sangue de Jesus que repreende essa turma que vem para o canal ou abre até mesmo seitas contra o verdadeiro cristianismo. A perseguição, irmão, foi no passado e ela é até hoje. Você que tem que pedir ao Senhor para te armar de toda a armadura de Deus para vencer esses dias maus, o qual tantas coisas tem trazido torcer a verdade. Mas nós estamos prestes aí, irmão. A palavra de Deus diz que o anticristo se sentará no lugar de Deus, dizendo se é Deus. Então, essas pessoas usadas por ele, nós temos que vigiar muito, irmão. Vigiar bastante. Fica esse alerta para você. Você precisava ouvir essa palavra. Eu espero que você tenha anotado os versículos, tá? Do qual eu vou te repetir aqui, ó, tá? A palavra de Deus, lá no Gênesis 1 e 2, ela fala do Espírito Santo que pairava sobre as águas. No verso 3 em diante, ele já começa falou Deus, e no terceiro chamou Deus, no sexto ele disse Deus chamou. E quando Deus chamou, ele chamou quem? O Espírito Santo e o Filho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aonde surgiu eu e você, na descendência adâmica. E é lá que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio, morreu pelo meu e seu pecado. E deixou uma palavra forte. E todos os quantos receberam, lhe deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Eu já disse em outros vídeos, irmão. Jesus veio como unigênito do Pai. E subiu como primogênito. Primeiro de uma linhagem de homens, imagem e semelhança de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. E esses homens, quando eu digo homem, é no sentido figurativo. Quando a Bíblia nos fala homem, ó mulher, ele fala no sentido da sua criação. Então Deus nos chamou para viver para Ele em santidade. E prometeu que aquilo que o mundo não acredita, que existe uma terceira pessoa na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para dentro de nós. Jesus está sentado à destra do Pai. Quem está conosco hoje é o Espírito Santo, que quando você não tem força nem para clamar, ele clama ao Pai com gemido inexprimido por você. Por quê? Porque ele está dentro de você. Ele chora com você, ele tem sede com você, ele tem sono com você, embora ele não dormita. Eu digo no sentido de que ele está contigo velando até no teu sono. Bendito seja o Cordeiro que foi morto e reviveu, e que verdadeiramente... Perdão, irmão, sou meio teimoso. Eu tomei muita chuva, tenho andado meio resfriado, mas... Posso ver um refrigerante gelado, um suco gelado, ainda há pouco tomei um. Você me perdoe de estar aí tossindo na sua frente, mas eu gosto de ser simples, irmão. Na verdade, eu não tenho que estar empacotado. Eu uso terno e gravata, fui chamado para trazer uma palavra no ministério amanhã, e eu vou para lá no terno e gravata. Não que eu tenho duas caras não, irmão, mas eu gosto de ser um homem simples. Não adianta eu chegar aqui, cortar alguma coisa que às vezes eu falho ou que falo errado, para poder ficar bonitinho, não, irmão. A minha preocupação é te trazer a palavra de Deus. Amém? Ah, mas tem que ser o melhor para Deus é seu coração contrito. Como Davi disse, não retire, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Contrito, e não retire de mim o teu Santo Espírito. É isso que é verdade, o melhor para Deus, irmão. Aí não pode dar o melhor para Deus só na hora do culto, não, é no dia a dia. Tudo que você fazer seja para a glória de Deus, porque Ele diz que nada podeis fazer sem mim. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nesta hora. Ou então fecha os teus olhos, põe a mão sobre o peito, fica da maneira que você quiser.
Tem pessoa que, às vezes, tem um ditado, vamos nos colocar de pé para ler a Bíblia em reverência. Você tem que ter reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é toda hora. A Bíblia, tudo nos indica que a Bíblia foi escrita um homem sentado, né? João teve a visão, foi ditando o que viu, o escriba escreveu. Paulo teve a visão, as visões, as revelações, escreveu carta sentado dentro da prisão e o escrivão escrevendo. Então, o que vai é o sentido do seu coração. No nível espiritual, você tem que estar de pé diante de Deus, que ele diz, levanta e põe-te de pé. Quando ele diz nesse sentido, irmão, é se levantar e de botar de pé em todas as suas atitudes, no caráter, na honestidade, na santidade. É estar de pé. Deus não gosta de ver o homem caído diante dele. Nós temos um costume de dizer, e é verdade, quando um professor está dando uma prova, irmão, ele está ali do lado, ele já entregou a prova, ele está ali do lado, torcendo que o seu aluno a quem ele ensinou passe na prova. Jesus veio ao mundo, tornou nosso professor e mestre, nos ensinando para que hoje nós passemos na prova. E através do Espírito Santo ele está contigo em todo lugar que vá, dizendo, vence mais essa, meu filho, vence mais essa. Amém? Essa é a verdade. Amém? Vou orar por você. Orar por nós. Pai querido, Deus Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai. Pai, no começo desse novo dia, já um domingo, Pai, eu quero pedir a Ti, Pai, nessas primeiras horas do dia, que abençoe nossas vidas, aqueles que estão dormindo, que o Senhor guarda o sono dele, daqueles que estão hospitalizado, se o Senhor a companhia e a cura conforme lhe apraz, mas como ministro do teu evangelho, eu quero profetizar agora paz, tranquilidade. Eu repreendo todo espírito de perturbação, todo espírito de enfermidade, seja ela da menor que seja até o maior. Visita, Pai, essa pessoa da planta do pé, o alto da cabeça, repreendendo toda a enfermidade, toda a dor, ó Pai. Aquela que está sendo provada por Ti, que o teu Espírito Santo a capacita de vencer as provas. Nós temos, Pai, vivido momentos difíceis, mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ter bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo e nós venceria. E eu estou aqui pregando a Tua palavra conforme a Tua Escritura diz, que o Senhor não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Consolador, que o mundo não conhece, mas nós conheceríamos porque Ele habitaria dentro de nós, revelando para nós qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Pai, para nós. Eu te agradeço, Pai, nos dá uma boa noite de sono, de tranquilidade. Aquele pai que não sabe o que fazer nesta hora, essa mãe que chora que não sabe aonde o filho, seu conforto com ela e aonde o filho tiver, ou o pai tiver, ó Pai, que tem o Espírito Santo, mostrando a evidência da existência dele. Busque essa pessoa e traz para casa. E ela, Pai, vai entrar nesse canal, ó Pai, dizendo que o Senhor atendeu a oração dela e que ela foi abençoada. Eu repreendo toda a ação do Satanás, todo o trabalho feito na Umbanda, Quimbanda, feitiçaria, que vem tentar desfazer a Tua obra, Pai. Porque o diabo vem tentando muitas coisas, Pai. Mas a Tua palavra diz que para isso foi manifesto o Filho de Deus para desfazer a obra de Satanás. E eu creio para a glória do Teu santo nome. Jesus diz que tudo quanto nós pedíssemos a Ti, ó Pai, no nome dele eu te faria. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço na certeza que o Senhor está ouvindo essa oração. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. E você diz amém. Aleluia.